Agora, com relação aqui à Europa, Amsterdã, sua primeira parada, você estava atazanando a sua mãe com relação a um costume, digamos aqui dos holandeses. E aí, O quê? provou? Gente, dispensa apresentações, o programa turnê dessa semana. O Whindersson Nunes. Depois desse show arrebatador aqui em Amsterdã, e só o início de uma longa turnê aqui na Europa, mas como foi? Como é que foi sair desse primeiro show aqui, dessa primeira plateia? Mas é libertador, viu? Porque a gente fica numa apreensão muito grande assim, então deu uma. Ai, foi o primeiro, gostaram, então os outros certeza vão gostar. Casa lotada, todos os ingressos vendidos, e vai acontecer também outras sessões extras. Você ainda vai passar por Milão, Zurique, Londres, Paris e Dublin. Sim. E Londres esgotou uma, estamos com a extra já, quase esgotando também. E Paris também tem extra também, assim. A procura tá bem boa, graças a Deus tudo certo. O Whindersson, queria sair um pouco do lugar comum das entrevistas com você, daquela coisa de carreira e tudo mais. Eu queria saber, por exemplo, já que a gente está aqui na Europa, se você tem alguma influência internacional na comédia, por exemplo. Muitas, muitas. Tem, poxa, tem o Louis C.K., que é um cara, é um pouco diferente do meu humor, né? Tem a galera que faz mais humor negro, assim, porque os países são mais liberais, os outros países, né? O nosso a gente não pode brincar com muita coisa, assim, mas eu não deixo de ver. Tem o Russell Peters, que é indiano, cara. Eu gosto de um cara da Índia, né? Tem, Qual é esse humor da Índia que você gosta? Como é que é? é que a criação do filho na Índia é bem parecida com a do Nordeste do Brasil, então Tem amigos indianos de Londres. então eu me identifico muito. E aí, então eu. É como se o cara estivesse contando aquilo que eu vivi, entendeu? Então tudo isso que a galera sente quando assiste o meu show, ah, minha mãe era assim, não sei o quê. Eu sinto quando assisto o show dele. Então eu sou muito fã do cara. Russell Prince, inclusive, vai começar uma turnê ele, aí eu vou querer pegar um show dele pra assistir também. E levar um tradutor, né? Bota aqui o negocinho e vai-se embora. Mas aí existe a vontade de aprender outro idioma? De repente até levar a sua comédia em outros idiomas, por exemplo, inglês? Com certeza. Isso até é bom porque eu tenho um show já, e esse já é o meu segundo show. E no próximo ano eu vou ter o meu terceiro show. Então o que é que eu vou ter? 3 shows para poder traduzir em outra língua se eu quiser, né? Eu posso rodar, sei lá, Deus me ajudar se eu rodasse os Estados Unidos com um show, depois eu posso rodar com outro show, entendeu? Que é totalmente diferente. Depois eu posso rodar com outro show totalmente diferente. Então, se eu aprender inglês, né, que é o mais difícil de tudo, então talvez consiga aí fazer uma turnezinha em inglês, talvez. É porque geralmente existe uma diferença, né, da carreira internacional para fazer shows fora do Brasil, por exemplo, com público brasileiro e tudo mais. Isso é mais agradar o nosso povo, né? Não é chamado carreira internacional ainda, né? Mas assim, eu tenho uma plena consciência de que o Brasil é um lugar muito grande, entendeu? Viajar a Europa é viajar o Nordeste, entendeu? É muito simples, é muito pequeno, é muito tranquilo. E eu sei que o nosso país é muito grande, ainda tem muito dele para ganhar ainda, sabe? Então eu não fico pensando muito, fazer show em inglês, fazer. Entendeu? O Brasil ainda. E, tipo, isso que tá acontecendo é uma fase. Não sei nem se vai durar a minha vida inteira. Não posso já pensar nos Estados Unidos, pensar em todos os países que falam inglês. Eu penso mais no Brasil, que é muito grande mesmo. Temos 200 milhões de habitantes no Brasil, fora os brasileiros que vazam para tentar a vida em outro lugar. Então, eu fico muito feliz com vir visitar os brasileiros aqui da Holanda, de Milão, de Paris. Eu acho que eu prefiro ficar com os brasileiros mesmo, assim. Ótimo que você tocou nesse assunto, você falou assim, não sei se vai durar. Você já passou pela sua cabeça alguma vez um plano B? Existe alguma coisa assim, por exemplo? Porque você também, cara, você é muito bom em atuação. Já passou na sua cabeça algum plano B? Já, pra falar a verdade, se você parar pra prestar atenção, o Robin Williams, que é um humorista que era um humorista, né, que ele faleceu. E ele começou no stand-up. O Seinfeld, muita gente. Exatamente. Quem mais começou no stand-up? Jim Carrey começou no stand-up. Quem mais? Ed Murphy começou no stand-up também. São pessoas que
que começaram talvez pensando, ah, você é humorista a vida inteira e acabaram que viraram ator, entendeu? Então vai saber se não vou virar ator. Ou vai saber se eu não vou abrir meu próprio restaurante e ser, não cozinheiro, né? Mas ser dono do meu próprio restaurante. Assim, eu acho, eu e a minha noiva, a gente pensa muito em como vai ser o nosso futuro, assim, entendeu? Então eu acho que a gente tá bem encaminhado. Ela é uma pessoa também muito talentosa, eu sou um cara que eu tenho eu faço multi coisas, né? Eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso, sei lá, desenhar, eu posso fazer um monte de coisa. Mas eu acho que o que eu gosto de fazer é o humor mesmo, assim. O que eu curto fazer é criar algo engraçado, assim. Agora eu tenho uma pergunta muito pessoal para você, minha. Porque eu sempre tive assim, minha mãe vem de Natal. Então eu me identifico com muita coisa que você fala, da mãe nordestina. Mas as pessoas pensam, têm essa ideia, às vezes, que o Nordeste é feito de esquinas, né? Que Natal é ali e o Bom Jesus é ali, na outra esquina. Não é verdade? Você sente isso? Eu sinto, mas aí isso não é nada pessoal, é mais falta de informação mesmo, entendeu? Não é. Não, eu sei, total. Eu achava engraçado porque as pessoas falavam, às vezes... Da casa, Maceió, né? Exatamente, vou lá na terra da tua mãe. Eu falei, não, não é isso. Mas é só falta de informação, assim. Eu sei que eles, depois que conhecem, assim, tudo muda. A visão é outra da pessoa, assim. Mas realmente, quando é assim, é quando a pessoa não conhece. Aí eu tenho todo o prazer do mundo de falar que tem vários lugares legais, bonitos, que dá pra conhecer, tal, tal, tal. O cara fala, dá pra conhecer em 3 dias? Eu falo, nem uma cidade em 3 dias. Veja lá o Nordeste inteiro. Aí eles já ficam mais informados, assim. Acho que a missão nossa é informar isso também, né? Agora, com relação aqui à Europa, Amsterdã, sua primeira parada, você estava atazanando a sua mãe com relação a um costume, digamos aqui dos holandeses. E aí? O quê? Provou? Provei. Tem que provar, cara. Tem que... Mas foi brownie, foi... Não, o pessoal fala que come bolo, morre, cai das escadas, desmaia no meio da rua. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero isso no negócio, não. Foi só pra ver mesmo, assim. Vai aí, só pra ver como é que é. É interessante, né? E é muito legal o lugar. Só pra ver como é que é. Quer falar aqui, amor, diante das câmeras, que tu também provou? Mas só pra ver como é que é. Poxa, eu acho que o maior problema disso é se for um crime, entendeu? Uhum. Se não é um crime, não é nada de errado, entendeu? Por exemplo, no Brasil, é errado. Lá não é... E toda a experiência do café, você chegar lá... Essa parada e não sei o que e tal, então é errado, entendeu? Mas aqui, vem na esquina aqui. Se eu sair daqui agora, vai ter uma aberta ali. E toda essa experiência de você chegar no café e escolher, você tem tanta opção, é tudo muito louco, né? Diferente, né, Luísa? Cara, tem um cardápio, isso que é interessante, né? Aí o cara faz assim, isso aqui é pra ficar aceso, esse é pra ficar relaxado, aí eu cheiro, mato. Eu pego o outro, mato também. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não faço ideia de se é bom, se é ruim, qual que é o critério para escolher, né, para saber. Então fala, vai ser mesmo, tá na tua boca aí. Whindersson, muito obrigada, que sucesso, lindo, seu show foi maravilhoso, botou muita gente para rir. Vai arrasar nos próximos 5, 6, 9, 8 ainda, né, por vir. Muito. Ave Maria, tem tanto que eu nem sei quantos são, como contar aqui quantos são. Muito sucesso sempre. Eu queria deixar você fazer as honras para o programa Turnê e pedir para o pessoal assinar. Aquela coisa toda que você já conhece como um bom youtuber. Com certeza. Então vamos lá, galera que fuma maconha, eu queria dizer a você, muito obrigado a quem veio ao show, né? Quem não veio vai ter uma próxima oportunidade, com certeza. E obrigado a todo brasileiro aí que me recebeu com muito carinho aqui em Amsterdã. E é nóis, tamo junto, um beijão. Valeu. Você esqueceu de falar, assine o canal do programa Turnê. Assine o canal do programa Turnê. É nóis. Gisele Rutter. Gisele? Rutter. Gisele Rutter. É assim? Rutter. Rutter. Certo? Tá aí, Tá gente. bom. Até semana que vem. Beijo. Gisele R. Ponto, né? Até semana que vem, gente. Beijo. Valeu.